Em destaque no Panorama CBN, a abertura da cúpula de líderes da COP30 e os primeiros anúncios de aporte no Fundo para Florestas proposto pelo Brasil. Ainda em Belém, as críticas de presidentes latinos pela ausência de Donald Trump no evento. Em Brasília, Alexandre de Moraes avalia que pedido de exame médico para Bolsonaro ir a Papuda não é pertinente. No interior paulista, prefeito TikToker é afastado do cargo durante a operação da Polícia Federal. E a expectativa para o início do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Panorama CBN. Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou o Lucas Soares e a partir de agora, em menos de 30 minutos, eu vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque na programação da CBN ao longo desta quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Pois é, começamos essa edição do Panorama falando, claro, de COP30 e hoje na abertura da cúpula de líderes em Belém, a discussão principal foi sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, iniciativa promovida pelo governo brasileiro para a proteção de florestas tropicais como a amazônica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já conseguiu arrecadar mais da metade dos 10 bilhões de dólares previstos para isso. A Noruega, sozinha, anunciou 3 bilhões de dólares a serem investidos em 10 anos. Também fizeram anúncios a Indonésia de 1 bilhão de reais, mesmo valor que o Brasil já tinha anunciado. A França com 500 milhões de euros e Portugal com 1 milhão de euros. A Alemanha deve anunciar o aporte nesta sexta-feira. São 5 bilhões e meio de dólares. Esses valores anunciados pelos países não estão 100% garantidos, porque eles apresentam algumas condições, mas que as autoridades brasileiras consideram possíveis de serem atendidas. No total, 53 países endossaram o projeto como potenciais investidores ou países que possuem florestas tropicais. Questionado sobre o valor que a China deve aportar, o ministro Fernando Haddad não quis antecipar o que os países ainda vão anunciar. Algumas nações podem fazer isso não na COP, mas nos próximos meses. Haddad se disse animado com o valor até agora. A maneira como esse mecanismo vai funcionar, em termos muito simplificados, é de que você não tem propriamente doação de partidos e empresas. Você tem um aporte de capital de investidores que vão ser remunerados por uma taxa básica. Esses recursos vão ser emprestados, vão financiar projetos que vão ser definidos pelo seu comitê e a diferença de taxa de juros, o spread, entre o que você paga para o investidor e o que você cobra do tomador, vai servir justamente de lastro para financiar o pagamento desses serviços ambientais. Pois é, Haddad disse que o primeiro-ministro do Reino Unido e o príncipe William elogiaram o fundo na reunião que tiveram com o presidente Lula e que pretendem apoiá-lo. Os países beneficiados possuem juntos 90% das florestas tropicais. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ressaltou que os 10 bilhões pretendidos significam não uma doação, mas um investimento. Existe o recurso natural, que é a floresta, a biodiversidade, os povos originários que cuidam dessa floresta e que têm conhecimentos associados a ela. A verdade é que conseguimos criar um mecanismo que de fato é capaz de fazer com que para cada recurso público ali colocado como semente, nós vamos ter recursos privados. O presidente Lula ofereceu um almoço aos países com florestas tropicais e outros comprometidos a contribuir. Ele disse esperar a participação de instituições financeiras multilaterais, como o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, do Banco Africano e outros bancos regionais. A ideia é arrecadar até 125 bilhões de dólares. Lula foi quem abriu a cúpula de líderes, falou por pouco mais de 10 minutos, mesclando a urgência climática global com uma mensagem política. A cúpula de líderes é um evento inédito que antecede a COP30 e começa de fato na segunda-feira. Segundo o presidente, as reuniões vão enfrentar as divergências e traçar a bússola para as delegações nas próximas semanas. Lula fez um apelo para um planejamento concreto para a ação climática. Precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis
e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Lula fez uma menção indireta aos Estados Unidos sobre o contexto geopolítico atual como entrave para a discussão da urgência climática. Citou que forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar gerações futuras a um modelo ultrapassado, que perpetua disparidades sociais e econômicas e também degradação ambiental. Aliás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvo de duras críticas por parte de chefes de Estado latino-americanos. Tanto pelo conhecido negacionismo climático, que a gente sabe, mas também pelo assédio militar à Venezuela. O mandatário do Chile, Gabriel Boric, foi o primeiro a se manifestar. O presidente dos Estados Unidos, na última Assembleia Geral da ONU, disse que a crise climática não existe. Isso é mentira. E devemos ser capazes de reivindicar o valor da ciência e dos feitos, porque poderemos ter discussões legítimas sobre como enfrentar os feitos, mas não podemos negá-los. Já o presidente colombiano, Gustavo Petro, disse que o mundo está perto de um colapso, um ponto de não retorno, um verdadeiro apocalipse. Ele lamentou a ausência dos Estados Unidos no encontro em Belém. O senhor Trump está errado. A ciência vislumbra o colapso se os Estados Unidos não se movem para a descarbonização da sua própria economia. Não se pode apenas causar transtorno, transtorno e transtorno. Está 100% errado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mais de 150 representantes falam até amanhã em pequenos discursos, seguindo a lista divulgada pelo governo. Entre os chefes de Estado e governo são 16 presidentes e 9 primeiros ministros, sem contar os presidentes de blocos, como o da União Europeia. Quem falou também, ainda na abertura, foi o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que criticou o investimento em combustíveis fósseis. Afirmou que o mundo fracassou em garantir a manutenção da temperatura global abaixo de 1,5 graus. O líder da ONU ressaltou as consequências socioeconômicas do aumento da temperatura do planeta e alertou para a necessidade de uma ação conjunta das nações para que a situação seja minimamente revertida. A dura verdade é que houve uma falha em garantir que ficaríamos abaixo do 1,5 graus Celsius, mas as Nações Unidas não desistirão do objetivo do 1,5 graus Celsius. Tá aí a fala do secretário-geral, que também disse, em sintonia com a posição da presidência brasileira do COP30, que não é mais tempo de negociar, e sim de implementar. Vamos dar uma geral nos outros assuntos que mobilizaram o noticiário desta quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alegou falta de pertinência e retirou da ação penal da trama golpista um pedido feito pelo governo do Distrito Federal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro passasse por uma avaliação médica. As autoridades de Brasília queriam saber se Bolsonaro teria condições de ficar preso na penitenciária da Papuda. Ibanez Rocha, governador do DF, é aliado de Bolsonaro e, diante da movimentação do Supremo Tribunal Federal para avaliar celas na Papuda, ele encaminhou esse ofício à corte. Na prática, portanto, Moraes deixa de avaliar a medida e não haverá nenhum tipo de avaliação médica quanto à condição do ex-presidente para saber se ele pode ou não ir para a penitenciária da Papuda. Esse tipo de solicitação só deve ser avaliada pelo ministro quando houver, e se houver, a determinação de que a pena de 27 anos de prisão na trama golpista será cumprida na Papuda. O ex-presidente segue em prisão domiciliar, cumprindo medidas cautelares. O recurso contra a pena no julgamento da trama golpista começa a ser analisado pelo STF amanhã. E o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que a corporação, cumprindo uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, abriu um inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. Essa medida tramitava como uma apuração preliminar desde agosto, mas houve ontem a determinação de Moraes para reautuar o procedimento como um inquérito. Segundo a determinação do Supremo, a apuração do caso deve focar em investigações sobre esquemas de lavagem de dinheiro, de facções e de milícias e também na infiltração de organizações criminosas no poder público. Nessa quinta-feira, em Brasília, ao participar de um evento, sem citar diretamente a operação da polícia no Rio contra o Comando Vermelho, o diretor da PF disse que o crime se combate com inteligência, estratégia, cooperação e com ações planejadas e coordenadas para ter efetividade.
O que eu posso falar é que nós recebemos a determinação do Supremo a partir da DPF 635, já instauramos o inquérito policial nos termos da decisão, e agora, a partir da definição do relator, que foi o ministro Alexandre de Moraes, nós já estamos, desde o início da investigação, produzindo conhecimento nos termos da decisão, e agora, com o relator e essa determinação específica, nós, dentro dessa PET, dessa DPF, vamos instaurar esses e tantos quantos inquéritos forem necessários para que a gente cumpra a decisão e o nosso papel lá na segurança pública do Rio de Janeiro. A investigação preliminar foi relatada inicialmente pelo ministro Edson Fachin, que era o responsável pela chamada ADPF das favelas. No entanto, Fachin assumiu a presidência do Supremo, então o caso passou para Luiz Roberto Barroso e depois se aposentou. Então, Alexandre de Moraes assumiu agora a relatoria. Aliás, sobre essa crise desencadeada pela mega operação contra o Comando Vermelho, nesta quarta-feira, 5 ex-ministros da Justiça enviaram ao presidente Lula uma carta, na qual pedem que ele assuma pessoal e diretamente o comando das ações no Estado. Eles sugerem que isso poderia ser feito a partir da criação de uma Secretaria Especial da Presidência da República, comandada por alguém com prerrogativas ministeriais, que ficaria responsável por coordenar todas as instâncias de inteligência, de polícia, de competências operacionais da União para ajudar a conter a crise de forma conjunta com o governo do Rio. Na carta, os ex-ministros também sugerem a recriação do Ministério da Segurança Pública, que, eu te lembro, é uma das promessas de campanha de Lula, mas que hoje é apenas um braço do Ministério da Justiça. O documento ainda classifica a mega operação no Rio de Janeiro como mal planejada e mal explicada. Afirma que ela se transformou em uma verdadeira operação de guerra, colocando estruturas policiais em confronto com a população e não apenas com os alvos dos mandados de prisão. A carta é assinada pelo ex-ministro da Justiça do segundo mandato de Lula, Tarso Genro, e também pelos ex-ministros do governo de Fernando Henrique Cardoso, como José Carlos Dias, Miguel Reale Júnior, Nelson Jobim e Aloísio Nunes Ferreira. À CBN, Tarso Genro disse que a ideia de criar uma secretaria especial é semelhante à iniciativa do governo federal na crise das enchentes do Rio Grande do Sul. A constituição de uma secretaria especial, semelhante àquela que ele assentou aqui no Rio Grande do Sul, depois da catástrofe climática que atravessou o estado, para não só procurar encaminhar uma solução estratégica para aquela situação de anomia, aquela situação de poder paralelo que existe em determinadas regiões do Rio, como também para iniciar uma discussão profunda, e coordenada pelo próprio presidente, a pessoa que ele designar para isso, para discutirmos finalmente a questão da implantação do Ministério de Segurança Pública do nosso país, que foi uma proposta programática do próprio presidente Lula. Mudando de assunto, Bianca falou mais cedo na edição da manhã sobre a aprovação do projeto na Câmara que dificulta o aborto legal em crianças menores de 14 anos. Pois é, o governo já se articula para barrar no Senado o avanço desse texto. Esse projeto de lei ele derruba uma resolução editada pelo governo que permitia a realização do procedimento sem a necessidade de um boletim de ocorrência ou de uma autorização dos pais nos casos em que houver suspeita de violência sexual na família. O governo afirma que gestações de crianças nesta idade são resultado de estupro, que a lei permite o aborto nestas situações e que, portanto, não extrapola as funções. Além disso, lembra que a maioria dos abusos ocorre dentro da própria família. Mesmo assim, a oposição venceu na Câmara e, por ampla maioria de votos, conseguiu aprovar o texto que derruba a resolução. Os deputados defendem que a decisão final é dos pais. Criticam o fato de não haver na resolução um limite para realizar o aborto, podendo ser feito até o fim da gestação. Com os dizeres PL da pedofilia e criança não é mãe, os governistas começaram a se mobilizar nas redes sociais. A ideia é mobilizar a sociedade e pressionar o Senado para barrar esse texto. O governo diz que suspender a medida é fechar os olhos para a violência. A chefe da Assessoria de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério das Mulheres, Clara Liz, disse que a decisão da Câmara deixa as crianças numa situação de ainda maior vulnerabilidade. Essa gravidez é uma gravidez não consentida, fruto de violência sexual. Então, desse universo de mais de 20 mil meninas que engravidam no país, menos de 200 tiveram acesso ao aborto legal, a esse direito que já existe há mais de 80 anos. Então, assim, a resolução é uma resposta para uma situação concreta que os dados mostram. E o dia de caos pro carioca, hein? Problemas nos aeroportos, em vias expressas, teve até galinha em túnel.
É isso mesmo que você ouviu, não foi uma quinta-feira fácil. Nos terminais aéreos, a situação só se normalizou de tarde. No Galeão e no Santos Dumont, passageiros formaram filas extensas, com dificuldade no embarque. Segundo as companhias aéreas, os atrasos foram provocados por uma queda global no sistema de distribuição Sabre, utilizado por diversas empresas em todo o mundo. A falha afetou o check-in e a operação de voos durante a manhã. Já na cidade, o caos ficou por conta de um incêndio dentro do túnel Rebouças, principal artéria que liga o centro à zona sul, 7 horas fechado. O incêndio foi em um ônibus, não houve vítimas, mas a remoção do veículo, a limpeza, a avaliação dos danos estruturais levaram horas. Por causa da interdição, congestionamentos quilométricos se formaram em diferentes pontos da cidade. O secretário municipal de Conservação, Diego Vaz, afirmou à CBN que a prefeitura vai investigar as causas do incêndio e cobrar providências da empresa responsável. Esse incêndio aconteceu por um fato que ocorreu num ônibus de uma concessionária aqui da Prefeitura do Rio, mas é culpa, responsabilidade do ônibus e a gente também vai ter investigação paralela, até porque eles sejam responsabilizados por esse prejuízo na cidade. Não bastasse esse caos todo na linha amarela, acredite, um caminhão, gente, que transportava uma carga com galinhas vivas, tombou dentro do túnel da Covanca, no sentido Barra da Tijuca. Por causa do incidente, 2 faixas da via expressa chegaram a ser interditadas para a retirada desses animais. E o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, foi afastado do cargo por 6 meses por decisão judicial. Manga, que ficou conhecido como prefeito TikToker por fazer sucesso na rede, é um dos investigados na segunda fase da Operação Copia e Cola da Polícia Federal, que apura irregularidades em contratos da área da saúde do município. Reeleito no primeiro turno, ele mantém forte presença digital e costuma divulgar projetos da cidade e ações da gestão. 2 pessoas foram presas nessa ação, entre eles o empresário Marco Silva Motti, apontado como amigo do prefeito, suspeito de atuar como lobista e de lavar dinheiro em contratos firmados com a prefeitura. A Câmara Municipal já foi notificada sobre o afastamento. O prefeito da cidade do interior paulista, que está em Brasília nesta semana, comentou a decisão em uma publicação nas redes sociais. Ontem eu fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o exército na rua, rodei o Congresso, os deputados me receberam super bem, falando, Manga, cuidado, está aparecendo muito, estão tentando aí, o que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles, e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado, como em outros cargos. Gente, não deu outra. Hoje, um dia depois de eu estar em frente ao Palácio da Justiça, me afastaram. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir de Sorocaba, não vou desistir do Brasil. Rodrigo Manga já é réu em 2 ações por suspeita de improbidade administrativa. Durante o período de afastamento, quem assume a prefeitura é o vice Fernando Neto, do PSD. Na capital paulista, notícia trágica. O ex-deputado do PT, Paulo Frateschi, morreu nesta quinta-feira após ter sido esfaqueado pelo próprio filho. Essa informação foi confirmada pelo Partido dos Trabalhadores. De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido na região da cabeça, do braço, durante uma discussão. O ex-deputado foi encaminhado ao Hospital das Clínicas com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos. A PM afirmou que o filho estava num surto, mas que foi contido e encaminhado à delegacia. A mulher de Frateschi, Yolanda Viana, tentou intervir e sofreu ferimentos leves. Ela foi levada para uma unidade de pronto atendimento. Paulo Frateschi foi um dos fundadores do PT. Ele foi preso e torturado durante a ditadura militar. Em nota, a sigla lamentou a morte, afirmou que o ex-deputado deixa um legado marcado de luta, justiça e inclusão, e uma lacuna irreparável entre amigos, familiares, companheiras e companheiros de luta. E olha essa, a criação de um posto para garantir o controle de quem chega à rodoviária de Florianópolis tem gerado debate entre a população. A medida foi anunciada em um vídeo postado nas redes sociais pelo prefeito da cidade, Topázio Neto. A Defensoria Pública de Santa Catarina declarou ter instaurado um procedimento para apurar a medida, que esbarra na legislação. De acordo com o prefeito, mais de 500 pessoas foram reenviadas às cidades de origem. O político revelou ainda que a ideia é verificar se quem desembarca na rodoviária tem moradia ou trabalho na capital. Não podemos impedir ninguém de tentar uma vida melhor em Florianópolis, mas precisamos manter a ordem e as regras. Quem aqui desembarca deve respeitar as nossas regras e a nossa cultura. Simples assim. O Ministério Público catarinense informou que o vídeo será encaminhado às promotorias de justiça com atribuição na área da cidadania para ciência e adoção de providências que entenderem cabíveis.
O Núcleo de Cidadania, Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria Pública do Estado também instaurou procedimento para apurar as ações da Prefeitura. Segundo o órgão, é essencial que o poder público mantenha serviços socioassistenciais acolhedores e acessíveis, sem práticas que limitem o direito de circulação. Na economia, eu te conto que as exportações brasileiras cresceram para a Ásia e para a Europa, mas caíram quase 40% para os Estados Unidos. Após 3 meses de vigência do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, a queda corresponde a uma redução de 1 bilhão e 400 milhões de dólares em exportações em relação a outubro do ano passado. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Entre os países da Ásia, as vendas para a China cresceram em 33%, seguida da Índia, Singapura e Filipinas. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia, mais uma vez, acima dos 153 mil pontos, com uma ligeira alta de 0,03%. O dólar caiu 0,24%, terminando o dia valendo R$ 5,34. O euro vale R$ 6,17, alta de 0,27%. Nos Estados Unidos, o shutdown do governo começa a dar sinais fortes de transtornos. O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, ordenou uma redução de 10% nos voos programados em 40 aeroportos do país a partir de amanhã. A medida será adotada por conta da paralisação dos serviços do governo federal, que já dura 36 dias. 13 mil controladores de tráfego aéreo estão trabalhando sem salário, o que tem provocado atrasos e cancelamentos das viagens. Segundo a Agência Federal de Aviação, o corte nos voos deve reduzir a pressão sobre os funcionários de tráfego aéreo. Aqui na vizinha Bolívia, a ex-presidente Jeanine Áñez foi libertada da prisão após passar 4 anos e 8 meses encarcerada. Ela havia sido presa em 2021. Em 2022, foi condenada a 10 anos de prisão, acusada de golpe de Estado contra o antecessor, Evo Morales. A sentença, porém, foi anulada pelo Tribunal Superior de Justiça da Bolívia. Áñez assumiu a presidência boliviana 2 dias após a renúncia de Evo, em 2019. A posse foi endossada pelo Tribunal Constitucional da Bolívia. Ela afirmava que o principal objetivo era convocar novas eleições e que não concorreria nelas. Mas, em janeiro de 2020, ela tomou uma decisão contrária e decidiu ser candidata em uma época em que as pesquisas lhe davam altos índices de aprovação. Áñez acabou renunciando à candidatura no final de setembro, diante do fraco desempenho nas pesquisas. Ela disse ter feito isso para que Evo não voltasse. Em março de 2021, o Ministério Público boliviano pediu a prisão dela. Ela foi encontrada pela polícia no dia seguinte, escondida dentro de uma cama-box. A FIFA anunciou a lista de indicados ao prêmio The Best 2025, que vai indicar o melhor jogador e a melhor jogadora do mundo na última temporada. Entre os concorrentes ao prêmio masculino, o atacante Rafinha, do Barcelona, é o único brasileiro, tendo como rivais nomes como Yamal e Mbappé. A lista feminina, com 17 mulheres, não conta com brasileiras. Conhece essa trilha? Pois é, São Paulo já respira a Fórmula 1. Nesta quinta-feira ocorreu o chamado Media Day no Autódromo de Interlagos, com coletiva dos pilotos antes da etapa deste fim de semana. E todos os olhos estão voltados, claro, ao brasileiro Gabriel Bortoleto, que fará a primeira prova em casa na Fórmula 1. O paulista de 21 anos é o primeiro a representar o Brasil na principal categoria do automobilismo mundial desde Felipe Massa. O público em Interlagos terá um brasileiro na pista pela primeira vez desde 2017. Numa roda de conversa com a imprensa, Bortoleto compartilhou as expectativas para esse final de semana. Acho que a gente leva isso como um trabalho, obviamente, mas também tem que se divertir no final das contas. Eu lutei minha vida inteira para estar aqui, eu tenho que aproveitar esse momento. Eu acho que correr Interlagos é um sonho de qualquer pessoa que seja piloto brasileiro. Correr de Fórmula 1 Interlagos ainda um sonho maior. Então, eu, graças a Deus, estou tendo essa oportunidade e eu quero aproveitar ao máximo. Uma curiosidade é que essa será apenas a segunda vez que Gabriel vai correr em Interlagos. Ele participou de uma corrida de duplas da Stock Car no circuito. Então vai ser uma experiência bem nova
para o brasileiro. As atividades de pista começam amanhã, às 11h30 da manhã, com treino livre. Também nesta sexta, às 3h30 da tarde, teremos classificação sprint. No sábado, a largada da corrida sprint, uma prova menor, com 1/3 de duração de uma corrida normal, será às 11 da manhã. Depois, 3 da tarde, tem sim a classificação para a corrida principal, que a largada marcada para as 2 da tarde de domingo. Ainda falando de automobilismo, o Rio de Janeiro volta a ter um autódromo de grande porte na cidade. Nesta quinta-feira foi divulgado o plano estratégico de desenvolvimento e do traçado da pista do novo autódromo Parque de Guaratiba. O projeto tem investimento de US$ 1 bilhão e 300 milhões numa área de 2 milhões de metros quadrados e quer levar o Rio novamente aos holofotes do circuito dos grandes eventos automobilísticos mundiais. As obras terão início no primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa é candidatar o espaço a sediar a Fórmula 1 a partir de 2029. Com 4 km e 700 metros de extensão, a pista contará com 4 retas, sendo 2 principais paralelas, e pretende oferecer até 11 opções de traçados diferentes para competições, podendo mudar as rotas a depender da categoria. Em simulações com parâmetros da Fórmula 1, por exemplo, estima-se uma velocidade média de 241 km por hora, olha isso, e 65 voltas na casa de 1 minuto e 9 segundos. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, celebrou o anúncio. Já está mais do que comprovado que grandes eventos, grandes equipamentos esportivos, trazer o Rio, tornar o Rio mais internacional é bom para a economia da cidade, é bom para quem mais precisa, gera emprego, gera mais imposto. A gente tem visto isso em tudo aquilo que de grande acontece no Rio de Janeiro. Esse é o objetivo desse autódromo. O projeto do Rio foi desenvolvido para maximizar as características das corridas modernas, com muitas retas e apenas 10 curvas, mantendo os carros próximos uns dos outros e permitindo disputas lado a lado. O traçado é descrito pelos organizadores como rápido e fluido, oferecendo oportunidades de ultrapassagem. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Lucas Soares, e a edição e sonorização pelo nosso tico, Anderson Wendel. Antes eu quero reforçar o convite a você para mandar mensagem aqui para o Panorama nesse meu período. Meu e-mail é o lucas.soares@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lucas Soares __. Eu espiei o retorno de vocês no Spotify. O Carlos Torres desejou uma boa temporada para mim por aqui. Agradeço demais. Conto com a sua companhia, Carlos. O Lúcio Ferreira comentou que foi criado na tradição católica, mas hoje se considera sem religião. Esse foi um comentário que ele fez em razão da notícia que a gente deu ontem, um posicionamento do Vaticano sobre a devoção à figura da Virgem Maria. A Ana Sanches também deixou um comentário pra gente, disse que adorou a sonorização do final da edição de ontem. A gente embalou a despedida, falando da Superlua, ao som de Tendo a Lua, canção dos Paralamas do Sucesso, e com voz aí da baiana Pitty. Bom, é isso, gente. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã pra você, com Bianca Santos. Amanhã eu tô de volta. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.